Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no programa Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido todo domingo aqui no estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso. Nós temos telespectadores do Canadá até a Nova Zelândia, da Noruega e da Suécia até o Rio Grande do Sul, passando pelo Amapá, Londres, Paris, Barcelona, Madrid, Lisboa, Porto, Roma, Zurique e por aí afora. Tá? Então, daqui a pouco chegam os WhatsApps comentando o programa. E nesse programa tem um apoio fantástico da Macedo Hospitalar, que equipa todos os hospitais da nossa região, do Sion, o Centro Integrado de Oncologia ali na Rui Barbosa, referência nacional, tem do Shopping da Saúde, que tem uma loja virtual, vocês podem checar aqui no comercial daqui a pouco, shoppingdasaude.com.br, e da Neurogênesis, ali na municipalidade, a 1,5 quadra da DOCA, que resolve tudo em neurologia. Neurologia clínica, neurologia endoneurologia agora, neurocirurgia, neurologia pediátrica, psiconeurologia, tudo. Tudo que se trata de neurologia, hoje nós temos na Neurogênesis, capitaneada pelo professor Éric Pascoal e pelo Fernando Pascoal, também professor, colega meu da UFPA. E a convidada de hoje é muito especial. E vem nos falar a doutora Lauren Raiol. Ela vai nos explicar tudo hoje de teste ergométrico. Teste ergométrico, quando eu aprendi na residência, lá no Dante Pazanese, depois da Escola Paulista, era só positivo e negativo. Hoje tem um montão de outros fatores que fazem o teste ergométrico ser super importante na vida da gente. Pelo menos o pessoal médico que está nos assistindo vai aprender um monte de novidades sobre ergometria. E o povo todo vai aprender quando tem que fazer ou não um teste ergométrico. Doutora Lauren Raiol. Primeiro, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. Isso é um convite que já tem quase um ano. Você estava numa lista de convidados. E segundo, a ergometria mudou demais. Tá? Eu lembro, quando eu era acadêmico de medicina, a ergometria era subir numa escada e descer. Era uma escada de 2 degraus, sobe, desce, sobe, desce. Chamava teste de master. Depois, quando eu era residente, era só bicicleta. Quando eu era residente do Dante Pazanese, então, tinham várias bicicletas para a pessoa fazer o teste ergométrico. E na evolução chegou na esteira. Hoje a evolução é a esteira, que é altamente mais fisiológica. Só tem que o teste ergométrico na minha geração era uma coisa assim, positivo, negativo. Tá, olha, não deu alterado o teste, era isquemia. Não deu alterado, não é nada. E, de repente, o teste ergométrico passou a ser uma ciência à parte. Vocês começaram a tirar um montão de resultados desse exame, que hoje não é mais simplesmente positivo ou negativo. A gente pega um laudo de teste ergométrico, uma das razões de eu te convidar foi isso, vem lá tantos MET, tanto de oxigenação, e é uma coisa que muito médico da minha geração nem sabe interpretar um teste ergométrico novo. Então, Laura, me fala dessas variáveis novas todas que vocês têm no teste. Então, obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada, né, de ser convidada aqui para esse quadro.
Bom, o teste ergométrico é um teste que a gente faz avaliação multivariável. Então, a gente avalia a clínica do paciente durante o esforço, né? No caso, se ele tem dor, se a dispneia, se o cansaço é proporcional ao esforço que ele está fazendo naquele momento, que a gente programa, né? E antigamente o teste ergométrico tinha que ir mudando, era o médico que mudava. Hoje em dia vem tudo no sistema, já com as fórmulas prontas, e a gente só faz escolher, né, os protocolos, né, que tem que ser bem escolhidos. Né? Hoje em dia os protocolos de rampa são os mais indicados porque são os mais individualizados, né? Em detrimento aos escalonados, que eles são protocolos fixos, né? Que aí não dá para individualizar se o paciente é idoso, se o paciente é um corredor. Então, tem a avaliação clínica, tem a avaliação hemodinâmica, que é a avaliação da curva tensional, né? Então, a pressão arterial no esforço, a pressão arterial sistólica aumenta e a pressão arterial diastólica ou fica igual, ou reduz, ou pode aumentar até 15 milímetros, né, de mercúrio. A resposta cronotrópica, que é o quanto aumenta a frequência cardíaca, né, em porcentagem, é o mais conhecido. Então, no esforço máximo, a pessoa tem que atingir pelo menos 85% da frequência cardíaca predita, né, que é uma fórmula estimada de 220 menos a idade. E a resposta autonômica, né, que no teste a gente mede avaliando a queda da frequência cardíaca no primeiro minuto da recuperação, que tem que cair mais de 12 batimentos para ser adequada. E a resposta eletrocardiográfica, né, que é se o paciente apresenta alguma isquemia, né, algum infradesnível do segmento ST, alguma arritmia, e também tem a resposta da capacidade funcional. Também tem essa avaliação da capacidade funcional, porque a capacidade funcional é um novo sinal vital, né? Então, quem tem boa capacidade funcional vive mais e morre menos, mesmo que seja doente. Então, o teste de esforço hoje é um exame que avalia tudo isso. E não só se ele é positivo ou negativo para a isquemia, né? Esse é um dos dados e ele tem que ser avaliado junto com os outros. E me fala uma coisa, Lauren. O teste ergométrico, no começo, era só para diagnóstico de isquemia miocárdica. Né? Aquela história. Eu sou da época que faz um eletro, tem dor no peito, faz um teste. Deu positivo, faz o cateterismo. Antigamente não existia cintilografia miocárdica. Deu dor no peito, faz um cateterismo. Não alterou o eletro, fica em paz. Aí vinha a turma que dizia, mas não é totalmente fidedigno. E aí eu venho te perguntar, com todas essas novas variáveis que o teste ergométrico dá para a gente, alguém sobe na esteira, liga um eletro e vai andar numa rampa que vai aumentar, vai cansar. Eu mesmo já fiz algumas vezes. E vamos analisar o eletro. Mais dor no peito, mais pressão, mais a queda da frequência cardíaca. Com todos esses fatores, a segurança do teste. Eu não vou te falar de médico para médico, assim, que seria a sensibilidade, a especificidade. Eu vou usar um termo mais leigo. A segurança do teste é mais fidedigna hoje? Sim, né? A capacidade, né, de detectar alguma alteração diante dessa análise multivariável é realmente mais fidedigna, né? É um exame seguro, é um exame barato, né, os custos, mas tem que ter dentro da sala do teste o equipamento. Se precisar ter um cardiodesfibrilador, tem que estar lá dentro da sala, né? Então a gente tem que sempre ficar muito atenta para isso, porque é um exame que tem riscos, tem contraindicações e tem riscos. Não é um exame, né, não é um ultrassom, não é um eco, é um exame que vai estressar um coração. Então, você tem que ter esse cuidado dentro da sala, que tem que ter todos os equipamentos necessários, né, para, se precisar,
de suporte ao paciente, e sim, é um exame que tem uma análise multivariável que te permite uma segurança muito maior do que antes, né? Que antes só tinha aquele negócio de realmente ser positivo ou negativo para isquemia, né? E hoje até tem algumas contraindicações que antes se usava e hoje já não se usa, justamente por ter exames que são que conseguem te dar um resultado melhor com menos risco, porque é um risco, né? É um risco, o paciente pode vir a ter uma isquemia, pode vir a ter uma arritmia, né, importante e precisar de suporte. Certo. Deixa eu te perguntar agora como porcentagem. Eu faço cateterismo de coração e todo mundo me pergunta qual o risco de fazer um cateterismo. O risco é 0,0 alguma coisa por cento hoje. Quando eu era aprendiz, era 0,4 o risco de uma pessoa complicar durante um exame. Hoje é muito menor. E no teste ergométrico, esse risco hoje é muito menor também, devido à segurança que existe? É um para cada 100 mil, assim. Um caso de morte para cada 100 mil. E, assim, a maioria dos casos de arritmia é TV, né? Então, por isso que tem que ter desfibrilador lá, porque tem que chocar mesmo. E aí fazer os outros procedimentos. Então, como a gente já sabe disso, né, que antigamente não se sabia, então, e não tinha, né, não tinha todo esse aparato dentro da sala, né? Então, a gente descobriu isso muito, então é um risco muito baixo mesmo. Para 100 mil é muito baixo. Um cateterismo hoje é 1 para 40 mil, aproximadamente. Um teste ergométrico é 1 para 100 mil. E só para os nossos espectadores entenderem, TV é taquicardia ventricular, tá? É uma arritmia grave que pode evoluir para fibrilação e morte. Que ela falou uma TV. Como nós não temos só médicos assistindo, é só para explicar isso aí, Laure. E, Laure, me fala uma coisa. Outra pergunta da minha época de residente. Para homem, o teste ergométrico é relativamente fidedigno. Mas para mulher, principalmente mulher jovem, enquanto está em fase fértil, ele, naquela época, tinha 50% de falso positivo. Isso é real ainda ou isso mudou? É real no sentido de que a questão hormonal influencia, né? Não, para um pouquinho, que o nosso tempo acabou. A gente vai começar o segundo bloco conversando em cima dessa pergunta, tá? Só um instantinho, pessoal, que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos do comercial e continuamos com a doutora Lauren Raiol. Lauren, com acento agudo no primeiro A. Aliás, no A. Lauren Raiol. Tá? Eu preciso... É que uma vez me ensinaram o nome dela errado. Eu chamava Laurin. Lauren Raiol. Lauren, primeiro, de novo, obrigado por estar aqui conosco, dando essas super informações da ergometria, do teste ergométrico. E voltando àquela pergunta, quando eu era residente, quando eu fazia mestrado, lá nos anos 80, todo mundo falava que o teste era fidedigno para homens, mas o falso positivo para mulheres em idade fértil era muito elevado. E, às vezes, mesmo depois da menopausa, mulheres faziam um percentual grande de falsos positivos. Isso é verdade hoje? Ou essas coisas mudaram? Então, hoje a gente sabe que mulher realmente tem mais falso positivo do que homens e já se sabe que é pela questão da microvasculatura, né? Então, a mulher, ela, pela questão hormonal, né, ela tem uma inflamação maior da microvasculatura. E isso, né, aparece no teste. E só que hoje em dia a gente não, como mudou, né, é um teste que a gente já tem uma avaliação de que tipo de infradesnível do segmento ST, que é essa alteração que a gente vê no eletro do teste e que indica a isquemia, que tipo de infradesnível realmente é de valor, porque tem um infradesnível que é o ascendente lento, que ocorre no pico de esforço, que volta rápido ao normal, que geralmente é o da mulher. E esse infradesnível, ele tem um baixo valor para o diagnóstico de isquemia, né, induzida por exercício. Uhum. Então, por tudo isso, a gente sabe que mulher tem mais falso positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente avalia melhor este infra para poder diagnosticar mesmo se isso é um infra que a gente vai levar em consideração ou é um infra que a gente vai descrever e já sabe que não é um infra de grande valor e vai só acompanhar, né? Então, hoje a gente já tem essa diferenciação e a gente descreve isso no laudo e na conclusão põe a nossa impressão, se a alteração é de baixo valor, se a alteração é significativa, né, se é sugestiva ou se não é. Puxa, essa é uma informação muito importante, muito, tá? Eu sou muito importante. Olha só, a minha geração, os médicos da minha época, da minha turma, dos meus colegas, eu cansei de ouvir assim, mulher, a gente não pede teste ergométrico. Mulher, a gente manda fazer uma cintilografia miocárdica. O que você me fala disso? Tem que fazer. Tem que fazer, sim. Faz teste em mulher, faz análise multivariável, né? E que tem importância fundamental, né? Não só avaliar o eletro da mulher, porque realmente o eletro da mulher pode ter uma variação maior, né? E aí a gente quantificar, né, se teve uma alteração e o médico ergometrista que está laudando ali, ele tem que dizer realmente se aquela alteração ela é sugestiva ou se ela não é sugestiva, se é uma alteração que tem baixo valor, e aí você já infere que realmente se ela tiver alguma coisa, é uma doença microvascular, às vezes tem uma dislipidemia, né? O colesterol está alterado naquele momento e realmente o eletro da mulher é um eletro mais sensível, né, nesse sentido. Mas mulher tem que fazer teste ergométrico igual ao homem. Eu vou só fazer um comentário. Eu já falei, é a segunda vez que eu falo aqui hoje, eu faço cateterismo de coração. E até há um tempo atrás,
eu fazia, além dos planos de saúde, SUS. Eu fazia quase 100 cateterismos de SUS por mês. Até que teve um prefeito aqui chamado Dulciomar, que desestruturou a rede de cateterismo de SUS e bagunçou tudo, tá? Dulciomar ainda foi prefeito 8 anos, desestruturou tudo. E isso continuou, tá? A coisa continuou. Hoje tem um hospital em Belém que faz cateterismo pelo SUS. Um só, tá? Em termos de... E não é o Barros Barreto, que nós estamos brigando lá, você faz parte do grupo, há um tempão para montar um serviço de alta qualificação na região. Mas olha só, eu arrumei alguns inimigos porque eu me negava a fazer cateterismo em mulher jovem, entendeu? Então, uma mulher de 23, 24 anos ia fazer um teste ergométrico, dava o falso positivo de antigamente, pedia um cateterismo, dizia, não pode, mulher em idade fértil não tem clínica, não tem nada. Como pedir o cateterismo? E às vezes eu ligava para o colega e dizia, olha, a gente não vai fazer o cateterismo, não precisa. Ela tem 21, uma vez ela 18 anos, tem 18 anos, não fuma, não tem nenhum fator, não sente nada, joga vôlei no colégio, como é que vai fazer um cateterismo? Não, mas o teste deu positivo. Mas o teste nessa idade, naquela época, tá, que não tinha todas essas variáveis de análise, eu tive alguns problemas isso. Não só aqui, em São Paulo também. Eu morei em São Paulo até 94, eu tive alguns problemas disso também. Mas me fala uma coisa, Lauren. Agora, eu aprendo até o fim do programa de vez. Lauren, agora que teste ergométrico mulher pode fazer, e qual a sensibilidade nos homens? Não, a sensibilidade nos homens, a sensibilidade do teste é 68%, né, para diagnóstico de doença coronariana. Entre homens e mulheres, né, a especificidade um pouquinho maior, 73%, né? Mas é isso que eu estou falando. Na hora do laudo, na hora do resultado, é importante que quem esteja fazendo e quem esteja avaliando tenha essa visão de que infradesnível é esse? É um ascendente lento? É um horizontal curto? É um horizontal? É um descendente? Né? Hoje a gente tem o infradesnível descendente, é o mais fidedigno de doença coronariana, né? De isquemia. Então, a gente precisa avaliar isso tanto em homem quanto em mulher. E em que momento isso acontece? Né? Então, um paciente que não tem dor, que chega a correr na esteira, que tem uma boa capacidade funcional, que faz mais de 10 METs num protocolo adequado para ele, provavelmente é um paciente que não tem isquemia significativa. E aí, se este infradesnível é só no pico do esforço, você já vai considerar bem menos. Se esse infradesnível já é um paciente que já vive cansado, que só fez 5, 6, 7 METs, né? E que começou a infrar quando tinha 4 METs, aí é realmente um infradesnível que tem uma importância, é bem característico, né? Então, esse paciente já tem que ser tratado com mais avidez, né? Então, hoje a gente avalia todas as variáveis, a clínica do paciente, a resposta hemodinâmica, né? Se aquela pressão subiu mais de 35 milímetros de mercúrio, se ela não subir mais que 35, infere que tem algum problema ali, porque o coração não tem uma boa função sistólica, que ele deveria estar tendo no esforço, porque o esforço demanda, né, uma pressão maior. Então, todas essas variáveis, a gente precisa delas para poder dar um resultado, né? Dar uma conclusão que realmente possa orientar o médico assistente a conduta a tomar, né? Certo. E, Lauren, a ergoespirometria, que é agora um teste ergométrico ligado ao trabalho da respiração, acrescentou muito também nessas variáveis de análise? Sim.
A ergospirometria é um teste ergométrico com análise de gases expirados, né? Então, mede o oxigênio e o gás carbônico junto, né, com a esteira. E através dessa análise desses gases, a gente pôde avaliar muito melhor, né, o coração, o consumo de oxigênio diretamente deste coração. Não é através de fórmulas. A gente, na verdade, avalia diretamente. E para os pacientes, principalmente para os pacientes que têm insuficiência cardíaca, esse exame veio para mudar muito a história prognóstica dele. Porque a gente, através de variáveis, né, de variáveis de gás carbônico, de oxigênio e da relação entre eles, né, do nosso consumo de oxigênio, nossa excreção de gás carbônico, a gente consegue avaliar o prognóstico desses pacientes. Então, se ele tem um risco de morte muito mais alto, se ele tem fatores de risco muito piores, que aí a gente vai ter que intervir muito mais, né? Inclusive, o teste, a ergospirometria, ela consegue indicar transplante, né? Às vezes o paciente está dizendo que está bem, né? Mas na verdade ele é um paciente bem limitado. Ele é um paciente que não faz muita coisa. Quando você põe ele na esteira para fazer uma ergospirometria, e aí você mede o real, o quanto ele consome de oxigênio, é muito pouco. É quase um MED, que é 3,5 ml, né, por quilo por minuto. É o paciente que anda e consome 7, 9, 10 ml por quilo por minuto, ou seja, é quase um repouso, porque o repouso é 3,5, entendeu? Então, a gente consegue medir isso num exame, né? E a gente não conseguiria fazer isso pelo teste ergométrico sem análise de gases, porque esse paciente nem sobe, às vezes, na esteira, e quando sobe ele já desce, a gente não consegue. Mas no teste, na ergospira, a gente consegue, e existem variáveis que não são máximas. Então, não precisa o paciente chegar no máximo dele, porque esse paciente ele é muito limitado, ele não vai conseguir, às vezes a perna não deixa, ele sente muita dor na perna, né? Então, ele realmente, às vezes, não consegue, mas a gente tem outras variáveis que a gente consegue inferir até o volume sistólico, ou seja, quanto o coração contrai, se ele realmente tem um coração dilatado, né, um déficit sistólico, tudo isso pela ergospirometria. Fantástico. A próxima vez que você vir aqui, nós vamos tratar só de ergospirometria. Mas olha, Lauren, o nosso tempo está acabando, então, as tuas considerações finais, a gente costuma dedicar o programa a algum mestre, alguém que fez parte importante da vida da gente, isso fica a teu critério. Considerações finais e dedicatória do programa. Eu queria só agradecer mesmo o convite, assim, eu acho que a minha dedicatória é geral, assim, para a UFPA, porque realmente é uma escola, né? Eu tive muitos mestres, assim, que eu não tenho nem como dizer um nome, porque realmente todos foram essenciais, né? E eu desejo, assim, vida longa, né, para a universidade pública, para os hospitais públicos, porque são nossa escola, nossos pacientes do SUS, né, que nos ajudam e nos acrescentam. Nossa, realmente sem eles não dá para ter ensino, não dá para ter aprendizagem ideal. É isso. Obrigado mais uma vez, Lauren. Obrigado mesmo. Pessoal, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.